Dá um sinal. Declaro aberta a 4ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Sob a proteção de Deus, começamos os trabalhos no dia de hoje. Expediente do dia. Leitura da ata da 3ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Ata da 3ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 18h43, no prédio da Câmara, realizou-se a reunião com a presença dos membros Adriana Salvetti Molitor, Coimbra Joaquim da Silva e Hélio Gomes, para apreciação do seguinte: projeto de lei complementar número 1/2019, que dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e da outras providências. Dando início à reunião, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos. Em sequência, foi lido e apreciado o parecer favorável da Procuradora Jurídica referente ao projeto em epígrafe. Logo após, o relator apresentou o parecer favorável referido à proposição, que, colocada em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais a ser tratado, às 18h56, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue por todos assinada. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2019, Coimbra Joaquim da Silva, presidente, Adriana Salvetti Molitor, relatora, e Hélio Gomes, membro. Votação da ata. Está em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Número 4? Já foi? Número 4? Aí, é que estava... Esse é dos fogos, né? Esse ainda não. Então é número 6, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui, Ele pôs errado. Então é número 6, Coisa ó. errada. Aí, ó. Retificando o parecer número... projeto número 6. Retificando a leitura do parecer referente ao projeto de lei, onde lê-se número 4, número 6, 2019. Isso. Parecer jurídico, projeto de lei número 6/2019. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio do juiz de direito, coordenador do SEJUSP na comarca de Conchas, para funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O projeto de lei 6/2019 foi encaminhado a esta procuradora para apresentação de um parecer jurídico que segue o exposto. Exame de admissibilidade. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto encontra-se em conformidade com a técnica legislativa, estando de acordo com a legislação aplicável. Com efeito, por força do artigo 59, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, CRFB 88, cabe à lei complementar dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Obedecendo a essa determinação constitucional, o legislador aprovou a LC número 95/1998, que assim dispõe. Artigo 10. Os textos legais serão articulados... A unidade básica de articulação será o artigo indicado pela abreviatura ART, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. Observe-se que a proposição legislativa em comento encontra-se de acordo com a supracitada lei complementar. Além disso, cumpre destacar que o projeto de lei está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando divinamente subscrito pelo seu autor.
A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, restando, pois, cumpridos os requisitos da admissibilidade. A respeito da constitucionalidade e legalidade atinente aos aspectos formais, encontra-se correto o referido projeto de lei em comento. Da constitucionalidade e legalidade. 1. Da competência e iniciativa. A competência do município de legislar sobre interesse local encontra-se definida na Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º, a saber. Artigo 30. Compete aos municípios, 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Como visto, a Constituição Federal, no âmbito de competência do município, possibilita legislar sobre assuntos de interesse local, como nos parece ser o caso do referido projeto de lei em comento. Como dispõe Michaelis, entre aspas, município é uma circunscrição territorial administrativa nos seus próprios interesses por um prefeito que executa as leis emanadas do corpo de vereadores eleito pelo povo. Março de 2019. Como dispõe José Antônio da Silva, entre aspas, autonomia é a capacidade de agir dentro do círculo pré-estabelecido, como se nota pelos artigos 25, 29 e 32, que a reconhecem aos estados, municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição. É, pois, poder limitado e circunscrito, e é nisso que se verifica o equilíbrio da federação, que rege as relações entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição, artigo 18. Este equilíbrio federativo realiza-se por mecanismos instituídos na Constituição rígida, entre os quais sobrelevo da intervenção federal nos estados e agora também no Distrito Federal e dos estados nos municípios, que está prevista nos artigos 34 e 36. José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional, 10ª editora São Paulo, Malheiros, 1994. Observa-se que compete ao município prover tudo que seja de seus interesses, conforme artigo 15 da Lei 6.448/77 e seus incisos, como na Lei Orgânica do Município e seu artigo 3º. Isto a ponderar que a autonomia administrativa dos municípios está voltada à possibilidade de gerir seus negócios públicos locais. Por este motivo, conclui-se que a faculdade que o ente municipal possui para administrar os serviços públicos locais, conforme nossa Carta Magna em seu artigo 30, inciso 1º, citado acima. Com relação à iniciativa do referido projeto de lei, encontra-se em consonância com a legislação vigente, vez que trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme se observa o artigo 7º, inciso 8º, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal de Pereiras. 2 da matéria. Objetivando trazer informações técnicas aos nobres vereadores, segue o conceito de convênios, de acordo com os ensinamentos do jurista Marçal Justem Filho. Convênio é uma avença em que 2 ou mais sujeitos, sendo ao menos um deles integrantes da administração pública, comprometem-se a atuar de modo conjugado para a satisfação de necessidades de interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A característica do convênio reside na ausência de interesse especulativo de todas as partes, que atuam harmonicamente para o bem comum. O convênio não produz benefícios ou vantagens econômicas para nenhuma das partes, o que afasta a aplicação das regras genéricas sobre contratação administrativa. Marçal Justem Filho, curso de Direito Administrativo, São Paulo, 2005, página 286. Ressalta-se que o convênio não traz finalidades lucrativas ou econômicas, não sendo aplicadas regras gerais de direito público concernente à contratação com a administração municipal. O convênio reside no fato de que a doutrina não considera uma espécie de contrato administrativo. Nesse sentido, vejamos o entendimento de Maria Silvia Zanella de Pietro. O convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos que o poder público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas ou com entidades privadas. O convênio tem em comum com o contrato o fato de ser com características próprias. Isso resulta da própria lei número 8.666/93, quando no artigo 116, caput, determina que suas normas se apliquem aos convênios, entre aspas, no que couber, fecha aspas.
Se os convênios tivessem natureza contratual, não haveria desta norma, porque a aplicação da lei já decorreria dos artigos 1º e 2º. O princípio constitucional da transparência dos atos públicos, após celebrado o instrumento de convênio, este deverá ser levado a conhecimento do Poder Legislativo Municipal, conforme artigo 116, inciso 2º da Lei Federal 8.666-93. Conclusão. Feita todas as considerações, a Procuradora Jurídica opina pela regularidade formal do projeto de lei em comento, pois encontra-se juridicamente apto para a tramitação nessa Casa de Leis, desde que observados os procedimentos legais e regimentais vigentes. Todo exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação. Nesse sentido, há entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, de forma específica, já expõe a sua posição a respeito em verbis. Entre aspas, o parecer emitido por procurador ou advogado de ordem da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex ofício da lei. Na oportunidade do julgamento, portanto, envolvido numa espécie de simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Mandado de segurança, 2584, do Distrito Federal, relator, ministro Marco Aurélio de Mello, do STF. Este é o meu parecer, salvo o melhor juízo, Pereiras, 12 de março de 2019, Graziela Chagas Garcia, procuradora jurídica da Câmara Municipal de Pereiras. Leitura do parecer do relator referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Parecer da relatora da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Entre aspas, ficam proibidos o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Pereiras e da outras providências. O presente projeto de lei não tem como objetivo acabar com os espetáculos e festejos realizados com fogos de artifício. Apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causem barulho, estampido e explosões, causando risco à vida humana e dos animais. O benefício do espetáculo dos fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista. O decreto 4.238, de 8 de abril de 1942, também dispõe sobre a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício, pontuando as classificações existentes e as respectivas restrições às suas utilizações, incluindo a definição dos locais onde a queima dos fogos é permitida. A existência de legislação sobre fogos de artifício e artefatos pirotécnicos é de longa data conhecida, pois o tom do projeto de lei sobre o qual ora nos debruçamos não é esse, é dizer, não é inovar as normas acima mencionadas. O objetivo do projeto foi, sem dúvida, acrescentar regra à legislação que cuida especificamente da fauna e dos animais. A essência da propositura está relacionada ao tema de proteção animal, com foco específico nos prejuízos advindos da queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos para o referido grupo, dando ensejo, assim, à proibição contida em seu texto. Diante do exposto, portanto, esta relatora recomenda a realização de uma audiência pública para que a população possa participar e opinar sobre o tema. É o parecer, Sala das Sessões, 18 de março de 2019, Adriana Salvetti, monitor, relatora. Algum vereador quer fazer uso da palavra referente ao parecer do relator? A respeito do projeto 4, eu quero. Pois não. Eu queria deixar a minha opinião a respeito, o meu voto a respeito desse projeto de lei 4 de 2019. Eu acho que um projeto que deveria ser visto melhor, estudado melhor, um projeto que fala que
Teve vereador que não pode soltar rojão na cidade, no sítio pode. Que diferença tem o cachorro da cidade com o do sítio? É o mesmo valor. Então, eu acho que é um projeto que festa pode soltar. Dependendo do lugar, pode, dependendo do lugar, não pode. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, como a relatora falou de fazer uma audiência pública, eu sou a favor de fazer uma audiência pública para saber a opinião da população, porque se for assim o projeto, não vai funcionar. É uma lei que é mais uma que vai ser engavetada, só vai ser aprovado mais um projeto para engavetar, não vai ter fiscalização, não vai ter controle. Então, eu já quero deixar, no momento, dessa maneira, o projeto 4 de 2019, eu não sou favorável, sou contra ele. Só isso, presidente. Perfeito. Eu quero falar, presidente. Vereadora Adriana Salvetti, monitor. Bom, como eu já disse, quando entrou o projeto, eu sou a favor do projeto. É óbvio que a gente precisa depois, por isso que eu pedi uma audiência pública, para a gente apreciar melhor, ver os sistemas de controle. Eu acho que o vereador ele tem razão de como se controlar isso, né? Porque, às vezes, é difícil. Tem muitos projetos que, se você acaba votando, viram lei, e a lei não tem como você cobrar ela, porque você não tem um sistema de cobrança, né? Como é que você pode fazer para fiscalizar isso? E para que um não solte, outro não solte. Meu vizinho soltou, vamos lá votar. É difícil mesmo. Então, é interessante que a gente se reúna, faça uma audiência pública, e quem tem algumas ideias, algumas propostas, venham, participem, né, para que a gente possa ter uma saída de votar aqui. É óbvio que eu já disse do meu caso, naquela sessão, eu disse do caso da minha mãe, quando minha mãe era doente e eu tinha que levar ela para fora no trevo, eu ficava rodando com ela no trevo até passar aqueles fogos que eram coisa louca, ela passava mal. Então, por isso, eu sou a favor disso. Mas eu acho também que nós temos que ver um sistema melhor para poder fazer você não vira um projeto, como diz o vereador, engavetado, sem ter como você fiscalizar. Então, uma audiência pública, ela vem muito bem. Quem é a favor, quem está nos assistindo é a favor ou é contra, que traga a sua opinião, participe da audiência pública, para que a gente chegue num consenso e possa votar nesse projeto. Obrigado, presidente. Não é de quê? Fazer um adendo aqui, eu faço as minhas palavras com a de vocês dois, os dois vereadores, no sentido de, primeiro, comparar do que o vereador falou, de você soltar fogos aqui e não soltar na zona rural ou vice-versa. No segundo momento, da senhora mesmo salientar, até mesmo em relação à sua própria família e outras famílias também, do referidos das pessoas acamadas, até mesmo dos animais, mas de forma que é por isso de chamar essa audiência pública, para a gente nortear o que se deve fazer e colocar em baila a normatização disso. E trazer para o público mesmo, até porque, vereadora, dia 27, essa audiência, boa pergunta, dia 27 da semana que vem, essa audiência pública aqui na Câmara Municipal, e já trazendo a vocês o quê? Que é importante essa participação da população, que venha prestigiar essa audiência pública, que venha falar para nós termos um subsídio para nos orientarmos o que nós vamos votar. É claro que cada um tem a sua consciência, tem a sua prerrogativa, tem sua opinião, mas é claro que foi bem colocado pelos dois vereadores aqui a forma que está distribuído. Senão, esse projeto vai ser um projeto natimorto. Não adianta se votar um projeto que depois não se faz valer e não se fiscalizar, como bem disse a vereadora. Como também se colocou bem o vereador, de você fazer um projeto dentro dessa casa de leis e que depois não vai ter uma fiscalização. Então, é importante a participação sua, a participação das pessoas aqui nessa audiência pública, para nós nortearmos esse projeto de tal forma que contemple toda a sociedade. É isso o meu modo de dizer, e eu aprovo o projeto para se fazer a audiência pública. Vereador, em relação ao parecer, é contra? Só para eu entender.
Vereador, Só para entender. pessoal. presidente, eu sou a favor o 6 E e o 4? sou contra o 4. 4. Tá certo? Positivo. E- Está em votação o parecer do relator referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Ficam proibidos o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Pereiras e das outras providências. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Isso, 4 positivo. Está aprovado por 2 votos a 1. Como a maior parte está de acordo, acompanhando o requerimento da relatoria da Comissão de Justiça ao presidente da Câmara, solicitaremos a realização da audiência pública, chamada para a verificação do quórum. O 6 não está pedindo. Ele não está pedindo a votação. Do 4. Do 6. Do 6. Isso. Tá. Não, 6 não. O 4 é a audiência pública. 4 é a audiência pública. É. E o vereador colocou. E o 6. Então, a votação? Tá. Então, tudo bem. Está em votação o parecer do relator referente ao projeto de lei número 4 de 2019. Número 6 de 2019. Então, mas isso aqui veio errado também. O 4 já foi, o 4 já votamos. O 4 nós já votamos do cachorro. Aqui fizeram errado para mim. Audiência pública, Adriana pede. A gente votou 2 a 1. Isso. Então 6 a 1. Então, chegou. Vamos lá então. Então tá certo. Chamada para a verificação do quórum. Coimbra Joaquim da Silva, presente. Adriana Salvetti, monitor. Presente. E Hélio Gomes. Presente. Não mais havendo para tratar, está encerrada a reunião. Muito boa noite a todos.